Sabe o que é bizarro? A gente vive cercado de pessoas sorrindo, postando frases bonitas, dizendo que está tudo bem. E mesmo assim, no fundo, você sente que quase ninguém está realmente feliz. É como se o mundo inteiro tivesse virado um palco e cada um estivesse representando um papel que não acredita de verdade. E aí fica a pergunta que não quer calar. Como você pode ser feliz em um mundo onde todo mundo parece estar fingindo sentir alguma coisa? Como confiar no "eu te amo" de alguém se você já viu essa mesma pessoa falando a mesma frase para outra? Como acreditar num sorriso se ele pode ser só reflexo social, mais automático do que autêntico? A real é que a gente aprendeu a fingir desde cedo. Quantas vezes você já disse "tô bem" quando não tava? Quantas vezes riu de uma piada sem graça só para não ser o estranho? Quantas vezes postou uma foto sorrindo quando, por dentro, só queria desaparecer? O problema é que esse fingimento virou regra, não exceção. E quando todo mundo finge, quem ainda sabe o que é real? Olha ao redor. No trabalho, você precisa parecer motivado, mesmo que esteja exausto. Nas redes sociais, se você não mostrar que está feliz, produtivo, viajando, vivendo a melhor versão de si, parece que está falhando. Até no amor existe essa cobrança de performance. Tem que mostrar paixão, intensidade, como se a relação fosse uma novela digna de aplausos. A felicidade virou vitrine, virou marketing pessoal. E aí vem a parte que mais dói. Quando os sentimentos viram espetáculo, eles perdem profundidade. É como beber água do mar. Parece matar a sede, mas só aumenta o vazio. Mas vou te cutucar. Você mesmo não finge também? Porque é fácil apontar os outros, mas a real é que todo mundo veste máscara. Você também já riu sem vontade. Já disse que estava tranquilo quando estava despedaçado. Então, o que resta? Fingir até acreditar na própria mentira? Ou ter coragem de viver de peito aberto, mesmo que isso te faça parecer vulnerável? Aqui está o paradoxo cruel. Todo mundo diz que quer autenticidade, mas quase ninguém tem coragem de ser de verdade. Porque ser de verdade é pesado. É se expor ao risco de não ser aceito, de ser rejeitado, de ser visto como estranho. Então, o que fazemos? Entramos no teatro, aprendemos as falas e sorrimos pro público. Só que no fundo, você sabe. Você sente o peso de encenar a própria vida. E é isso que gera aquela angústia silenciosa. Aquela sensação de vazio mesmo quando, teoricamente, tá tudo certo. A pergunta que fica é: dá pra ser feliz assim? Dá pra encontrar paz interior em um mundo onde até o choro virou performance? Onde até a tristeza precisa ser postada com legenda poética pra ganhar curtida? E se a felicidade que você procura não for sobre mostrar nada, mas sobre sentir em silêncio, longe das câmeras, longe das plateias? Será que você teria coragem de buscar esse tipo de felicidade, mesmo que isso te tornasse invisível pros outros? Aqui começa a jornada. Porque antes de falar sobre como ser feliz, a gente precisa encarar uma verdade dura. O mundo que você vive foi construído para te empurrar a fingir. E só quando você entender a raiz desse teatro é que vai conseguir desmascarar o jogo e encontrar alguma autenticidade no meio do caos. E eu te garanto, existe um jeito. Mas você só vai chegar lá se tiver coragem de olhar de frente para a farsa que todo mundo alimenta, inclusive você. Sabe qual é a real? O problema não é só que as pessoas fingem. O problema é porque elas fingem. A gente não nasceu com máscara. A gente aprendeu a usar. E não foi por acaso. Foi porque o mundo cobra. Desde criança você escuta: não chora, isso é feio. Não fica com raiva, é errado. Seja educado, sorria, agradeça, mesmo sem vontade. Traduzindo, aprenda a reprimir o que sente e a mostrar o que esperam de você. A sociedade inteira funciona assim. Se você é sincero demais, assusta. Se é vulnerável demais, vira alvo. Então, sem perceber, você se adapta. Vai moldando o rosto, o corpo, o discurso, até se transformar em alguém que talvez nem reconheça. Carl Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para sobreviver em grupo. Ele dizia que ela é necessária, mas perigosa. Necessária porque sem ela você não consegue viver em sociedade. Mas perigosa porque se você se identifica demais com a máscara, acaba esquecendo quem realmente é por trás dela. É como um ator que nunca mais sai do personagem. Nietzsche já gritava sobre isso lá atrás. Tornamo-nos o que aparentamos ser. Quando você finge por tempo demais, não sobra muito de autêntico. A farsa começa a te engolir. E aí surge aquela sensação de vazio que você não sabe explicar. É como se a alma estivesse sufocada atrás de um vidro, vendo a vida acontecer, mas sem poder participar de verdade. E olha que cruel. Esse fingimento não nasce só da pressão externa. Ele também nasce do seu próprio medo.
Medo de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado. Schopenhauer falava que a vida humana é movida pelo sofrimento e que esse sofrimento nos faz criar ilusões para suportar a existência. Fingir felicidade é uma dessas ilusões. Você mostra para o mundo e para si mesmo uma versão editada da vida, porque encarar o caos cru da realidade parece insuportável. E é aqui que a coisa fica filosófica de verdade. Será que não estamos presos num ciclo de auto-engano coletivo? Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, imaginou uma sociedade onde todo mundo vive anestesiado, fingindo satisfação enquanto é manipulado. Parece ficção, mas olha pro feed do Instagram. Não é exatamente isso? Uma vitrine de sorrisos, corpos perfeitos e gratidão pela vida, enquanto por trás tem ansiedade, depressão e vazio existencial. E não para por aí. O filósofo Sartre dizia que o homem é condenado à liberdade. Ou seja, você é livre para ser quem quiser. Mas essa liberdade assusta tanto que preferimos fugir dela. Fingir sentimentos, então, vira uma forma de escapar da responsabilidade de ser verdadeiro. Porque ser verdadeiro exige coragem. Exige assumir que você não é sempre feliz, que às vezes sente inveja, raiva, solidão. Fingir é mais confortável. Mas aí entra o detalhe que a maioria ignora. Quanto mais você finge, mais distante fica de si mesmo. Você não engana só os outros, engana a si. E quando você se engana, perde o contato com o que Viktor Frankl chamava de sentido da vida. Ele, que sobreviveu a campos de concentração, dizia que a maior dor humana não é a física, mas a falta de sentido. Fingir felicidade é como tapar um buraco no peito com papel colorido. Parece bonito de fora, mas por dentro continua oco. E olha que ironia. Essa farsa é reforçada pela própria cultura moderna. O sistema precisa de você sorrindo, consumindo, mostrando que está bem. Precisa de você acreditando que a felicidade está sempre num próximo produto, numa próxima viagem, numa próxima relação. Se você parar e encarar o vazio, pode perceber que muita coisa não faz sentido. E quem lucra com o seu teatro não quer que isso aconteça. O problema oculto, então, não é só pessoal, é coletivo. Estamos todos presos num jogo em que fingir virou norma. Quem mostra dor é fraco. Quem mostra vulnerabilidade é frágil. Quem mostra insatisfação é ingrato. Então, o que fazemos? Postamos sorrisos, colocamos filtros. E por dentro, vamos nos anestesiando. Mas essa anestesia cobra um preço. Porque quanto mais você finge, mais difícil fica sentir de verdade. A alma vai ficando amortecida. Até que um dia você percebe que não sabe mais distinguir se está feliz ou apenas representando a ideia de felicidade. E aí surge o dilema que poucos têm coragem de encarar. Será que você está vivendo a sua vida? Ou só interpretando um papel que esperam de você? É aqui que a angústia se instala. Porque se tudo é máscara, como encontrar algo real? Como ser feliz sem cair na mesma mentira coletiva? Essa é a ferida que precisa ser aberta antes de qualquer cura. Só entendendo a raiz, o medo, a pressão social, o condicionamento cultural, você pode começar a pensar em uma saída. E vou te adiantar, a saída não é simples. Ela vai exigir que você encare verdades desconfortáveis, que vá contra o que a maioria faz, que abra mão de algumas ilusões. Mas é justamente aí que mora a chance de encontrar algo que os outros nunca vão alcançar: autenticidade. E se você acha que isso é só papo filosófico distante, segura aí. Porque na próxima parte você vai ver as consequências invisíveis desse fingimento. Coisas que já estão acontecendo na sua vida e que talvez você nunca tenha conectado a esse teatro coletivo. Você pode até achar que fingir é inofensivo, que sorrir sem vontade, dizer "tá tudo bem", ou postar uma foto forçada não muda nada. Mas a verdade é que cada vez que você finge, alguma coisa dentro de você morre um pouco. E essa morte não faz barulho. Ela é lenta, silenciosa, quase imperceptível. Até que um dia você acorda e percebe que não sabe mais o que sente de verdade. É aí que mora o perigo. Fingir sentimentos cria uma rachadura entre quem você mostra ser e quem você realmente é. No começo, essa rachadura é pequena, quase invisível, mas com o tempo, ela vai se alargando. Você passa a viver duas vidas. A vida externa, cheia de sorrisos, likes e frases motivacionais. E a vida interna, onde existe só silêncio, vazio e uma pergunta sufocante: quem sou eu de verdade? E essa rachadura tem um efeito brutal. Rouba sua energia. Fingir cansa. Fingir exige esforço mental. É como manter várias abas abertas no computador, todas rodando ao mesmo tempo. Sua mente nunca descansa porque está sempre calculando. Como devo me portar? O que vão pensar de mim? Será que estou parecendo feliz o suficiente? Aos poucos, o cansaço se transforma em exaustão emocional.
Não à toa tanta gente hoje vive com ansiedade e burnout. Não é só excesso de trabalho. É excesso de teatro. É viver 24 horas interpretando um personagem que não existe. E tem mais. Quando você finge por tempo demais, começa a se desconectar das próprias emoções. O cérebro funciona como um músculo. Se você ignora seus sentimentos reais repetidamente, ele aprende a não sentir com tanta intensidade. O resultado? Você começa a viver anestesiado. Nem a dor é sentida de verdade, mas também nem a alegria. É como se a vida perdesse cor. Isso destrói relacionamentos. Porque se você não se conecta com seus sentimentos, como vai se conectar de verdade com outra pessoa? Você pode até estar em um namoro ou casamento, mas a intimidade se torna superficial. A conversa fica no automático. O "eu te amo" vira frase padrão. O toque perde intensidade. E a pior parte? Você sente que algo está errado, mas não sabe nomear o quê. Esse fingimento também mata a autoestima, porque lá no fundo, você sabe que não está sendo verdadeiro. E isso corrói sua confiança silenciosamente. Você começa a pensar: se eu precisar fingir para ser aceito, será que eu de verdade não sou suficiente? Esse pensamento vai se infiltrando, se multiplicando, até que a insegurança vira regra. E olha a ironia. Quanto mais inseguro você se sente, mais você finge. E quanto mais você finge, mais inseguro fica. É um ciclo vicioso. Uma prisão invisível que parece impossível de escapar. Agora pensa comigo. O que acontece com uma geração inteira vivendo nesse modo? A resposta é assustadora. Você começa a ter sociedades inteiras baseadas em aparências, pessoas mais preocupadas em parecer felizes do que em realmente buscar felicidade. Famílias que convivem sem intimidade real. Relações descartáveis porque ninguém tem paciência ou coragem de se mostrar vulnerável. É por isso que tanta gente hoje se sente sozinha mesmo cercada de pessoas. É por isso que os relacionamentos parecem rasos. É por isso que, apesar de termos mais conexão digital do que nunca, nunca fomos tão desconectados emocionalmente. E tem um detalhe que poucos percebem. Fingir sentimentos te transforma em presa fácil para manipulação. Porque quando você não sabe mais distinguir o que sente, você se torna dependente do que os outros dizem que deveria sentir. A publicidade sabe disso. A política sabe disso. O sistema inteiro se alimenta disso. Se você acredita que felicidade é um produto que se compra, vai viver correndo atrás de algo que nunca vem. Isso é o que Nietzsche chamaria de niilismo disfarçado. Você acredita que está vivendo, mas na verdade está apenas correndo em círculos dentro de uma jaula invisível. E talvez o pior efeito de todos, você começa a sentir que nada importa de verdade. Porque se até os sentimentos mais nobres, amor, amizade, compaixão, podem ser falsificados, o que resta? Essa descrença não é só filosófica, ela é existencial. Ela pode te jogar em um buraco negro de cinismo, onde você já não acredita em ninguém, nem em si mesmo. Mas calma, essa não é a parte em que eu vou te dizer como sair disso. Ainda não. Antes, você precisa sentir o peso dessa prisão. Porque só quando você reconhece a profundidade da mentira é que começa a desejar, de verdade, a liberdade. Então, guarda essa pergunta martelando na mente. Será que você está vivendo uma vida autêntica ou só representando o papel que esperam de você? Na próxima parte, vou te mostrar o que acontece quando alguém resolve quebrar esse ciclo. Vou te falar sobre a rebelião. O momento em que você decide arrancar a máscara e viver de um jeito que a maioria jamais teria coragem. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você olha para o espelho e vê alguém que sorri, fala, reage, mas que por dentro está vazio. A máscara pesa. O teatro cansa. A energia acaba. E aí de repente bate aquela pergunta urgente. Até quando eu vou fingir? E é nesse momento que começa a rebelião. Não uma revolução externa, não uma luta contra o mundo, mas uma guerra interna, silenciosa e intensa. A decisão de não mais aceitar as regras impostas, de parar de viver a vida que os outros esperam, de começar a viver a sua própria vida, mesmo que doa, mesmo que assuste. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe um manual. Não tem fórmula pronta para ser feliz em meio a tanta falsidade. A liberdade emocional não vem em pacote vendido, não se compra, não se posta. Ela surge quando você decide que o fingimento acabou. Quando aceita que a vida é crua, imprevisível e às vezes dolorosa, e ainda assim decide sentir de verdade. Olha só, os primeiros passos são desconfortáveis. A maioria das pessoas prefere a segurança do teatro. Elas não querem confrontar a própria verdade porque dói. Mas é exatamente aí que mora a força. Jung dizia que enfrentar a própria sombra, tudo que você reprime e finge não existir, é essencial para a individuação, para se tornar realmente inteiro.
A rebelião começa nesse confronto. Então, como começar? Primeiro, pare de buscar aprovação o tempo todo. O mundo não vai elogiar sua autenticidade imediatamente. Às vezes vai até criticar. E tudo bem. A aprovação externa nunca pode ser seu combustível. Seu guia agora é interno. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente sinto? O que eu realmente quero? Segundo, aceite sentir tudo, sem filtro. Tristeza, raiva, medo, frustração. Todas essas emoções têm valor. Elas são sinais de que você está vivo, de que você ainda tem contato com a sua própria alma. Fingir que está tudo bem pode até manter a aparência, mas esgota você. Sentir de verdade é libertador, mesmo que incomode os outros, e principalmente você. Terceiro, resista à comparação. Todo mundo finge, lembra? Então aquela vida perfeita no feed do Instagram não é real. Não se compare com máscaras. Compare apenas consigo mesmo. Medir seu valor pelos padrões alheios é garantia de sofrimento contínuo. E aqui vem o ponto mais contra-intuitivo. Você não precisa ser positivo o tempo todo para ser feliz. Pelo contrário, a felicidade verdadeira não é ausência de dor, é autenticidade em meio à dor. É rir quando se sente vontade, chorar quando precisa, amar sem expectativa de retorno. É se permitir ser humano sem roteiro. Histórias de pessoas que romperam com esse ciclo são inspiradoras. Pense em Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração. Ele perdeu tudo, mas escolheu encontrar sentido mesmo no horror. Não fingiu alegria, encontrou propósito. Pense em artistas, filósofos, indivíduos que desafiaram normas sociais, que escolheram a autenticidade em vez da aceitação. A liberdade deles não veio fácil, mas veio. E isso mostra que é possível. Mas atenção, essa rebelião exige coragem constante. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É um treino diário. Cada vez que você decide falar a verdade, cada vez que escolhe sentir em vez de fingir, você reconquista um pedaço de si mesmo. É como arrancar tijolo por tijolo de uma parede invisível que construiu ao longo dos anos. E quando você começa a ver os efeitos, a transformação é poderosa. Seus relacionamentos mudam, porque as pessoas percebem quando você não está atuando. Sua mente muda, porque não precisa mais gastar energia com cálculos de fachada. E o mundo? Bem, ele continua louco, fingido e barulhento. Mas agora você tem um refúgio interno. Um núcleo de autenticidade que ninguém pode tocar. A rebelião não é sobre ser melhor do que os outros. É sobre recuperar o que sempre foi seu. O direito de sentir, de errar, de existir sem encenação. É sobre redefinir seu próprio padrão de realidade, ignorando o teatro coletivo, e finalmente começar a viver do jeito que você realmente é. Então, aqui está o convite. Comece pequeno, mas comece. Sorria quando tiver vontade. Chore quando precisar. Diga o que pensa. Aceite quem você é de verdade. Não espere o mundo mudar. Mude você. Cada gesto autêntico é um ato de resistência. Uma vitória silenciosa contra a engrenagem que insiste em transformar sentimentos em performance. E acredite, quando você começa a romper com o teatro, algo muda radicalmente. O vazio começa a preencher. A energia volta. E de forma quase mágica você percebe que a felicidade que parecia impossível não estava fora de você. Estava escondida sob camadas de fingimento, esperando que você tivesse coragem de retirar a máscara. Existe uma coisa que ninguém te contou. Felicidade verdadeira nunca foi sobre sentir o que deveria sentir. Nunca foi sobre seguir regras sociais, postar sorrisos perfeitos ou atender expectativas alheias. Ela estava sempre dentro de você, escondida sob camadas de máscaras, medos e fingimentos. A grande revelação é simples, mas dolorosa. Ser feliz em um mundo que finge sentimentos não depende do mundo, depende de você. Pense nisso. Todas aquelas pessoas sorrindo por fora, todas aquelas frases bonitas, todas aquelas curtidas que você tanto observa. Nada disso define a realidade do que você sente. E é aí que mora o poder. Porque quando você entende que não precisa mais buscar aprovação, que não precisa mais representar um papel, algo muda imediatamente. O teatro termina e você finalmente respira. A felicidade não é neutra. Ela não é um produto, um destino ou uma condição que alguém vai entregar para você. É uma escolha diária, consciente e às vezes dolorosa. É escolher sentir quando dói. É escolher se mostrar mesmo que doa. É escolher se conectar consigo mesmo em vez de tentar se encaixar em expectativas externas. E sabe qual é a ironia mais cruel e bonita ao mesmo tempo?
O mundo que parece tão fake, tão cheio de máscaras, torna-se o cenário perfeito para a autenticidade. Enquanto todos seguem atuando, você que decide sentir de verdade começa a perceber algo que ninguém mais consegue: a profundidade, a intensidade, a verdade que escapa à vista da maioria. A felicidade verdadeira é quase um paradoxo. Ela surge quando você para de buscar felicidade, quando você para de fingir, quando para de medir sua vida pelos padrões dos outros, quando decide sentir a dor, a frustração, a raiva, a solidão. É nesse instante que algo extraordinário acontece. Você se encontra. E se encontrar é a porta de entrada para qualquer forma de alegria genuína. Carl Jung dizia que o homem que não olha para sua própria sombra vive na ilusão. Nietzsche alertava que abraçar a própria verdade exige coragem, mas recompensa com liberdade. Frankl mostrou que mesmo na dor extrema, a vida encontra sentido se você estiver conectado com aquilo que é autêntico. Todas essas vozes convergem para uma única ideia. A felicidade não é o que acontece lá fora, é o que acontece quando você se permite existir de verdade. Então, olha para você agora. Se todas essas reflexões te incomodaram, te cutucaram, se fizeram sentir um frio estranho na barriga, ótimo. Esse desconforto é a chave. É o sintoma de que parte de você ainda está aprisionada pelo teatro. É o aviso de que chegou a hora de derrubar a parede de máscaras, tijolo por tijolo, e reconectar-se com a própria essência. E aqui está a última verdade. A autenticidade é revolucionária. Não precisa de aplausos, não precisa de seguidores, não precisa de aprovação. Ela é silenciosa, mas poderosa. Ela muda a forma como você olha para o mundo, muda a forma como você se relaciona, muda a forma como você sente. É uma mudança de paradigma tão radical que, depois que você experimenta, qualquer encenação parece superficial, vazia, irrelevante. Você começa a perceber pequenos milagres que antes passavam despercebidos. O cheiro da chuva na cidade, a conversa honesta com alguém que se permite ser real, a liberdade de rir sem pensar se o riso combina com a situação. Tudo parece mais intenso, mais vívido, mais seu. E no fim, você percebe que a felicidade não estava em nada externo. Ela estava escondida, esperando que você tivesse coragem de encarar a verdade. Que o mundo pode fingir, mas você não precisa. Que ninguém pode roubar sua autenticidade, a menos que você permita. Que sentir de verdade, mesmo que doa, é o único caminho para a alegria que vale a pena. Então, a pergunta que fica, agora que você sabe disso, você vai continuar atuando ou vai escolher sentir, ser e existir de verdade? Porque quando você escolhe a autenticidade, quando decide parar de fingir, algo mágico acontece. O mundo inteiro parece mais claro, mais leve, mais real. As máscaras dos outros já não te incomodam, porque você não precisa mais de aprovação. Sua mente encontra paz, seu coração encontra ritmo, sua vida encontra sentido. E é aí que tudo se encaixa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Não porque as pessoas pararam de fingir, mas porque você finalmente parou de se enganar. E nesse instante, a felicidade deixa de ser uma miragem e se torna realidade, silenciosa, profunda, inquebrável. A vida nunca será perfeita e o mundo nunca será totalmente autêntico. Mas você descobriu algo ainda mais valioso, que a felicidade verdadeira não depende de ninguém, não precisa de aplausos e não se compra. Ela depende apenas de você, da coragem de se despir das máscaras, enfrentar a própria sombra e sentir tudo o que é humano de verdade. E quando você vive assim, cada respiração, cada momento, cada gesto carrega uma intensidade que o teatro nunca poderia oferecer. É crua, intensa e só sua.